Irmãos, nesse mês de fevereiro, nós colocamos aqui uma série sobre parábolas. Em todos os domingos de fevereiro, nós vamos estar falando, pregando sobre uma parábola. E hoje, a primeira mensagem, neste culto de primícia, eu quero falar sobre a parábola do semeador. E a nossa mensagem nessa noite é parábola do semeador. Qual tipo de solo nós temos sido? Qual tipo de solo você tem sido? De que forma ou de que maneira, quando a palavra de Deus é semeada na sua vida, quando a palavra de Deus é pregada na sua vida, de que maneira você recebe esta palavra na sua vida? Você pode dizer nessa noite qual tipo de solo é o seu coração? O texto diz que Jesus estava sentado junto ao mar e ajuntou-se ali uma grande multidão. E Jesus, olhando para aquele povo, vendo aquele povo, e sabendo que aquele povo era do campo, estava acostumado com o campo, Jesus então traz uma palavra para a vida deles, dentro daquilo que eles faziam, para que fosse mais fácil eles entenderem aquela palavra. Então Jesus entra no barco e ela senta no barco, ele pede para afastar aquele barco, e ali, junto com seus discípulos dentro daquele barco, e toda a multidão à beira da praia, Jesus começa a compartilhar com eles de muitas coisas através de parábola. O que é uma parábola, irmãos? A parábola é uma comparação ou um paralelo. Jesus usava muito parábolas, comparação, para que as pessoas pudessem entender mais fácil o que ele queria transmitir, pudessem entender mais fácil aquela palavra. Essa parábola do semeador, ela tem 4 elementos fundamentais. Primeiro, a semente. A semente é a palavra de Deus. Segundo, o semeador. O semeador é Jesus, ou aqueles que proclamam o Evangelho. O solo é o coração do homem, é o nosso coração. E Jesus descreve aqui, nesta parábola, que o semeador saiu a semear a semente. E quando aquele semeador ele sai a semear a semente, as sementes elas caíram em 4 lugares diferentes, 4 posições diferentes, 4 tipos de solo que aquela semente ela caiu. A semente caiu num solo duro, à beira do caminho. A semente caiu num solo pedregoso, caiu num solo espinhoso, e o texto diz que ainda caiu numa boa terra, uma terra frutífera. Os diferentes tipos de solo em que as sementes caíram representa diferentes caminhos e maneiras que o ser humano recebe a palavra dele na vida dele. Conforme você receber a palavra na tua vida, no teu coração, pode simbolizar um solo duro, à beira do caminho. Conforme você receber a palavra de Deus na tua vida, pode ser um solo pedregoso. Conforme você recebe a palavra, pode ser um solo espinhoso, ou pode ser uma terra boa. O que é o solo duro?
Quando o semeador saiu a semear, o texto diz que a primeira semente caiu à beira do caminho, caiu num solo duro. O versículo 4 aqui na palavra diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Então, o que isso significa, irmãos? Que quando essas sementes são aqueles que ouvem a palavra de Deus, esse solo duro, essa beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não absorvem para a sua vida o conteúdo que ela tem. Muitas vezes a palavra de Deus, ela entra no nosso ouvido e sai no outro. Há muitas pessoas que vêm na igreja ou vêm num culto, a palavra ela é semeada, a semente é semeada, mas ela entra no ouvido e sai no outro. E muitas vezes as pessoas não absorvem para a sua vida o conteúdo dessa palavra, não traz para a sua vida a profundidade da palavra. A palavra muitas vezes é como um nada para algumas pessoas, que às vezes o seu corpo está dentro da igreja, mas a sua mente está lá fora, a sua mente está longe. Então a semente é semeada, mas a pessoa muitas vezes não absorve como ela deve ser absorvida, mantém um coração endurecido e não se rendem diante da palavra, não se rendem diante de Deus, não se rendem completamente diante da palavra, muitas vezes, que está sendo ministrada. Ouve, mas não reconhece a voz de Deus que flui da palavra. Eu preciso entender, irmãos, a importância da palavra na minha vida. Você precisa entender a importância da palavra na sua vida, a profundidade da palavra na tua vida. Quando a palavra é semeada, você receber essa palavra no mais profundo da sua alma, você receber essa palavra no mais profundo do seu coração. Portanto, as sementes caíram à beira do caminho e não alcançaram o solo aonde poderia crescer. A semente foi semeada, mas não alcançou, não brotou, não germinou. Ela não cresceu da maneira que era para crescer, muitas vezes, em muitos corações. São como ensinamentos que caem em corações endurecidos, despreparados, que não dão importância. É a semente à beira do caminho, é a semente no solo duro. E Jesus diz aqui ainda no verso 4, então vieram as aves e comeram. Como a semente caiu à beira do caminho, e ela não frutificou, ela estava lá caída, num chão duro, não brotou. Então as aves vieram e comeram da semente. Aí chega no versículo 19, Jesus ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata e rouba o que foi semeado no seu coração. Quando nós ouvimos a palavra e nós não absorvemos essa palavra na nossa vida, nós não absorvemos essa palavra no nosso coração, ela não brota dentro de nós, você não deixa ela germinar dentro de você. Jesus está dizendo que o diabo vem e ele arrebata a palavra. O diabo vem e ele rouba a palavra para que ela não produza dentro de você, para que ela não germine dentro de você. Então, irmão, nós precisamos ter atenção na palavra. Não deixa Satanás ele vir roubar a palavra da tua vida. Não deixa Satanás ele roubar a semente que Deus muitas vezes tem trago para germinar dentro de você, na tua vida, no teu coração. Não deixa a palavra entrar no ouvido e sair no outro e não dê importância para a palavra, mas deixa essa palavra germinar na tua vida e no teu coração. Porque Satanás,
Ele não quer que essa palavra ela germine dentro de você. Satanás não quer que essa palavra brote dentro de você, porque ele sabe que se ela germinar dentro de você, coisas sobrenaturais vão acontecer na tua vida. E o diabo, ele não quer. Então Satanás tem trabalhado para roubar, para arrancar, arrebatar a palavra da nossa vida. O segundo solo é o solo pedregoso. O semeador continuou, uma parte caiu lá à beira do caminho, uma parte caiu sobre a pedra, os pássaros vieram, comeram, e ele continua semeando. E agora outra parte da semente, ela cai sobre as pedras. E a palavra, o texto diz assim: outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Quer dizer, a semente ela caiu sobre as pedras. Ela brotou superficialmente no meio da pedra. Mas ela não brotou. Aliás, ela não enraizou na terra. Ela ficou superficial. E então veio o sol e queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Ela até quis brotar. A semente sobre a pedra, ela quis sobressair, mas ela não tinha raiz, não tinha umidade. Ela não pegou sobre a terra, ela estava sobre as pedras, era superficial. Então o sol veio e queimou. As raízes pararam na pedra e morreram por falta de umidade. O que nós entendemos aqui, irmão? É a pessoa que ouve a palavra. No princípio ele recebe a palavra até com alegria. Recebe a palavra com prazer na sua vida. Ele reconhece até o poder, o sobrenatural de Deus na palavra. Mas aquilo dura pouco tempo. É superficial. Ele recebeu no primeiro momento a palavra, mas não deixou que essa palavra enraizasse, criasse raiz dentro dele. E só há frutos de Deus em nós quando a palavra cria raiz. Não deixe a palavra de Deus ser superficial na sua vida. Não deixe, irmão, a palavra de Deus ser de um dia na sua vida. Mas deixe a palavra de Deus criar raízes dentro de você. Raízes profundas. Versículo 20, a palavra diz: porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Verso 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então quer dizer, são os emotivos, os imediatistas, que agem no calor do momento. Aleluia, glória a Deus, que graça de Deus, oh, que palavra maravilhosa. Eu recebo aqui, eu recebo agora, mas eu não deixo enraizar, eu não deixo criar raiz. Que se alegram num culto e logo depois voltam no estado de tristeza. Aqueles que se alegram hoje, que se alegram agora, aleluia, estou renovado, aleluia, olha, eu recebi essa palavra e o seu coração se alegra em Deus. Você chora, você se emociona na presença de Deus, você se emociona nas coisas de Deus, mas amanhã a tristeza volta. Amanhã a depressão volta. Amanhã tudo mudou. Você está chorando de novo. Amanhã você está reclamando de novo. Amanhã você está na mesma condição. O que aconteceu com o que você recebeu hoje? O que aconteceu com uma palavra que você, olha, recebeu, que você chorou, que você se alegrou, que você se emocionou?
foi superficial, foi para hoje, mas amanhã acabou, porque não criou raiz, porque só estava sob a pedra, porque não foi na terra. Irmão, deixa a palavra brotar dentro de você, deixa a palavra brotar no teu coração, deixa a palavra brotar no mais íntimo da tua vida. Não deixa a palavra ser de um dia na tua vida, mas deixa a palavra criar raiz. Recebe a palavra, recebe a graça de Deus, e amanhã, meu irmão, esteja enraizado no Senhor, na palavra do Senhor, na graça do Senhor, do mesmo jeito. Porque se você estiver enraizado, se a palavra estiver enraizada dentro de você, você vai vencer no poder do nome de Jesus. Por isso existem muitas pessoas que fazem muitos planos. Chega no princípio do ano, Salmo 23, nada me faltará. Vai ser um ano diferente na minha vida. Tudo vai ser diferente em mim. Tudo vai ser diferente na minha vida. E faz planos e planos. Mas lá no final não realiza nem um terço. Para tudo no meio do caminho. Desiste no meio do caminho, sabe por quê? Porque não houve raiz. A palavra de fé hoje, a palavra declarada hoje, que você tomou posse hoje, não teve raiz, foi superficial. Porque se tiver raiz, você vai até o final. Se tiver raiz, você não para com a sua fé no meio do caminho. Se tiver raiz, irmão, você não desiste no meio do caminho. Pessoas que muitas vezes fazem planos, muitos projetos, mas na primeira dificuldade jogam tudo para o alto. Na primeira prova desiste. Quando não criamos raiz, não temos força contra o vento que sopra contra nós. Eu quero repetir isso para você deixar entrar no mais íntimo da tua alma e do teu coração. Quando não criamos raiz, não temos força contra o vento que vem contra nós. As ondas muitas vezes vêm, os ventos contrários vêm, meu irmão, mas se você estiver enraizado na palavra, você recebeu a palavra e deixou ela criar raiz dentro de você, pode vir um vendaval, pode vir a onda, pode vir os tempos difíceis, pode vir a provação, o vento vai bater, mas você vai prevalecer, irmão. Você não vai pelo vento, você não vai com o vento. Tem pessoas que andam pelo vento, o vento vai para lá, ele te leva, o vento vem e ele te traz, o vento vai lá para frente e te leva, porque não tem raiz em Deus, porque não tem raiz na palavra. Quem tem que estar enraizado na palavra, quem deixa a palavra enraizar dentro dele, está preparado, irmão, para qualquer coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, em momento nenhum dentro da Bíblia, o Senhor falou que seria fácil. Ele diz, eu tenho vitória para vocês, eu tenho bênção para vocês, eu tenho uma terra nova para vocês, eu tenho uma Canaã para vocês, mas tem um processo para chegar em Canaã. Tem um processo para chegar lá, tem um deserto para atravessar, tem provas. Mas quem estiver enraizado em mim, chega lá. Quem estiver enraizado na palavra, chega lá. O povo estava com Moisés lá no Egito, todo mundo saiu feliz com Moisés, todo mundo saiu alegre, maravilha, vamos para Canaã, não vamos mais amassar barro, não vamos mais fazer tijolos para Faraó, não somos mais escravos, somos do Senhor, Canaã, e todo mundo saiu marchando com Moisés, e todo mundo feliz e declarando. Mas quando chegam diante do mar, quando vê os montes do lado, Faraó vindo com tudo, eles esqueceram. Eles esqueceram de quem era o Deus deles. Eles esqueceram de quem é que estava com eles. Meu irmão, quando não há raiz na palavra, lá no meio da provação, diante do mar, diante da dificuldade, nós esquecemos quem está conosco. Nós esquecemos quem está na frente. Por isso que eu preciso ser enraizado na palavra, para mim não esquecer nunca que venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus está na frente. Deus é contigo. Mas quem não está enraizado, esquece. Esquece. Nós precisamos entender isso no nome de Jesus. Quando não criamos raiz, não temos força contra o vento que sopra contra nós.
Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: se não sujeitarmos, pois, a Deus e resistir ao diabo, ele não fugirá de nós. Para que o diabo, irmão, não tenha força contra a minha vida, para que o diabo não tenha força contra a tua vida, eu preciso me sujeitar à palavra. Eu preciso me render diante da palavra. Eu preciso deixar a palavra de Deus germinar dentro de mim. Eu preciso deixar a palavra de Deus criar semente dentro de mim, gerar frutos dentro de mim. Então você vai ter força para resistir o diabo. E ele não terá poder contra a sua vida no nome de Jesus. Tem muitas pessoas que Satanás vence eles fácil. Tem muitas pessoas, irmãos, que a primeira barreira Satanás derruba eles porque não estão enraizados em Deus, não estão enraizados na palavra de Deus. Davi, ele foi guerrear contra o gigante. E é interessante você observar que quando Davi chegou naquele lugar, o exército de Israel estava lá morrendo de medo do gigante. Saul estava lá morrendo de medo do gigante. Se você fizer um estudo, você vai ver que Saul já havia vencido várias guerras, várias batalhas. Mas agora Saul não tinha força. Mas chega lá um menino. Não tinha experiência de guerra, não tinha experiência de batalha. Mas aquele menino olhou para o gigante. E ele disse assim, olha, quando disseram para ele, você não pode, você não vai, você nunca vai conseguir vencer. Ele disse assim, olha, eu já venci o urso. Eu lutei contra o urso e eu venci. Eu lutei contra um leão uma vez e eu venci. Eu venci porque o Senhor estava comigo. Eu venci porque eu tinha raiz em Deus, eu tinha raiz na palavra do Senhor, na graça do Senhor, e o Senhor estava comigo. E Ele continua comigo. Se eu venci o urso, se eu venci o leão, se Ele foi comigo contra o urso, se Ele foi comigo contra o leão, Ele será comigo contra o gigante. Quem não tem raiz, ele olha para o gigante e não acredita que vai vencer. Quem não tem raiz, irmão, ele desiste. Mas se você tem raiz em Deus, se você está deixando a palavra de Deus criar raiz dentro de você, pode ter certeza de uma coisa: você não vai se render diante do inimigo, você vai vencer no poder do nome de Jesus. Quarto lugar, a semente, ela caiu sobre espinhos. O semeador saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu sobre as pedras, mas agora uma parte cai sobre espinhos. E o texto aqui diz no versículo 7, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Quer dizer, a semente que caiu entre os espinhos, na medida que ela foi germinando, na medida que ela foi crescendo, os espinhos ao redor também foram crescendo. Chegou num ponto que os espinhos, sufocou aquela semente. Então Jesus diz assim, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e não deixa a palavra frutificar. Olha aqui, irmãos, essa aqui é uma das maiores verdades que existe. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, abra o teu coração. Entenda o que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Aqui está a raiz do problema de muitas pessoas. Que a palavra é semeada na vida deles. Recebe a palavra até começa a germinar, a palavra até começa a crescer mais. Os deleites do mundo também crescem. Os espinhos crescem. As ofertas do mundo, elas também vão crescendo ao nosso redor. A vontade da carne também vão crescendo junto com a palavra. As estratégias de Satanás, elas vão crescendo também.
Prosperidade, irmãos, é de Deus. Deus quer que você prospere. Deus quer que você cresça. Deus quer que você chegue lá no alto, que você conquiste os seus sonhos. Mas nunca deixe que as riquezas, que o desejo das riquezas sufoque a palavra de Deus na sua vida. Sufoque a palavra de Deus no seu coração. O dia que você deixar os espinhos sufocarem a palavra de Deus na tua vida, o dia que você deixar a vontade do mundo sufocar a palavra de Deus na tua vida, irmão, você perdeu tudo. O mundo tem sufocado a palavra no coração de muitas pessoas. A vontade do mundo tem sufocado. E as pessoas ficam paradas no meio do caminho. Aqui, ó, tem a semente, tem a palavra, conhece a palavra, mas não sai do lugar. Não frutifica. Não produz fruto. Nada dá certo na vida delas. Nada caminha na vida delas. Ei, olha aqui para mim. Está parado no meio do caminho, não frutifica, as coisas não andam. Eu estou com a palavra de Deus, eu aceitei Jesus, eu aceitei a palavra, mas eu estou parado no meio do caminho. E as coisas não vão e não produzem, porque o mundo fala mais alto na minha vida do que a palavra de Deus. Porque a vontade da carne fala mais alto. Os pratos do mundo falam mais alto. Tem pessoas que eles estão divididos entre o mundo e Deus, entre o mundo e a graça de Deus. Você não pode deixar isso acontecer na tua vida. O dia que Deus deixar de ser primeiro no teu coração, acabou tudo. Deixa Deus ser primeiro na tua vida. Deixa Deus ser primeiro no seu coração. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os deleites do mundo, as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Aqui Jesus fala sobre o poder que existe nas coisas que guardamos no coração. O que você tem guardado no seu coração? O que tem sido mais forte no seu coração? O que tem falado mais alto dentro de você? O resultado da sua vida vai ser isso. Se Deus for mais alto, se Deus for maior no teu coração, na tua vida, a graça de Deus vai sobressair. Se o mundo for mais forte na tua vida, se as coisas, os deleites do mundo, da vida, for mais forte na tua vida, isso vai falar mais alto no teu coração. Tropeçamos muitas vezes, por causa muitas vezes das ambições deste mundo, que toma um grande espaço no nosso coração e sufoca a palavra de Deus. Muitas vezes dedicamos mais ao crescimento pessoal do que espiritual. Muitas vezes dedicamos muito mais às coisas pessoais. Nosso coração está nas coisas pessoais. Nossa visão está nas coisas pessoais. Pastor, está errado eu lutar para minhas coisas pessoais? Não. Mas quando isso, irmão, é 100% no teu coração, quando isso é mais do que a graça de Deus no teu coração e na tua vida, quando eu luto mais pelas coisas pessoais do que as espirituais, eu perco. As coisas espirituais precisam ser primeiros na sua vida. As coisas espirituais precisam ser mais fortes na tua vida. Senão você não vai a lugar nenhum. Eu preciso entender a importância da força espiritual, das coisas espirituais na minha vida e no meu coração. A palavra, muitas vezes até brotou no coração, mas por não ser alimentada, acaba secando e morrendo. Nós precisamos alimentar essa semente todo dia dentro de nós. Irmão, entenda aqui uma coisa comigo. Se você estiver bem espiritualmente, você vai estar bem para todas as coisas. Para você realizar, para as coisas acontecerem na tua vida, você precisa estar bem espiritualmente. Não adianta. Não é na força do seu braço que vai acontecer. Não é na força humana. Não é na sua sabedoria humana que as coisas vão acontecer na tua vida. As coisas vão acontecer na sua vida através do Senhor. Através da semente.
da semente brotada, gerada na tua vida e no teu coração. O espiritual precisa ser primeiro, você precisa estar bem espiritualmente para todas as coisas. Quando eu disse aqui que Davi, ele chegou lá e ele venceu. Saul estava acostumado com guerras e batalhas, mas Saul não teve coragem de enfrentar aquele gigante, que era um homem experiente, porque ele estava mal espiritualmente. Mas Davi chegou lá cheio de força espiritual, renovado em Deus. Ele diz: quem é esse gigante? Quando você está bem espiritualmente, irmão, você entende que o seu Deus é maior do que o gigante. Mas quando você está mal espiritualmente, qualquer gigante te derruba. Você não tem coragem de enfrentar nenhum gigante. Qualquer coisa que se levanta contra a sua vida te vence. Por isso, você precisa estar bem espiritualmente. Você precisa entender a importância disso. A palavra até brotou, mas por não ser alimentada, acabou morrendo. Mateus 6,33, o Senhor diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas o serão acrescentadas. E o último solo. O semeador saiu a semear, e a Bíblia diz que agora a semente caiu numa terra boa. A semente agora caiu numa terra frutífera. Verso 8: e outra caiu em boa terra e deu fruto, e uma semente produziu 100, e a outra 60, e a outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor. E ele diz mais: quando foi semeado em uma boa terra, é aquele que ouve a palavra, ele absorve da palavra para a sua vida, ele valoriza a palavra, ele entende o poder e a importância da palavra na vida dele. Então, quando você dá importância à palavra, você deixa ela entrar no teu coração, na tua vida, sabe o que vai acontecer? Ela vai gerar frutos na tua vida. Ela vai gerar coisas grandes na sua vida. Então, dá fruto, produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Irmão, vamos abrir a nossa mente. Como eu disse aqui, talvez você está lutando na sua força humana. Você está achando que vai vencer na sua força humana. Você está achando que vai vencer no poder humano. É na força do seu braço, é na sua inteligência, e não é. Nós vencemos, nós crescemos quando nós deixamos a palavra gerar dentro de nós. Quando você toma posse da palavra na tua vida, ela gera as maiores coisas na tua vida e no teu coração. É a palavra que vai gerar em você os seus sonhos. É a palavra que vai gerar dentro de você os propósitos. É a palavra que vai gerar dentro de você as maiores coisas, os frutos a 100, a 60 e a 30. Se essa palavra eu não dou valor para ela, se eu não absorvo ela dentro de mim, você pode lutar a vida inteira com sua força humana, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você deixa essa palavra brotar dentro de você, ela vai gerar os frutos que você precisa. Por isso que o Senhor diz assim: me coloca em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O que você precisa vai ser acrescentado na tua vida, no nome de Jesus. Aqui é quando a semente cai em boa terra. Então quer dizer, Deus, ela atingiu o coração daqueles que ouvem e entenderam o poder da palavra na vida deles. Quero concluir essa palavra, vai me orar por você. A palavra de Deus pode ser pregada a várias pessoas, como está sendo pregada aqui neste momento, mas não surgirá o mesmo efeito em todos. Palavra de Deus, olha para mim, gente. Pode ser pregada a muitas pessoas, mas não vai gerar
A mesma coisa em todos. Depende da qualidade do solo. Depende da qualidade do solo. Como é que é o seu solo? Como é o teu coração? Como está o teu coração nesta noite? Solo duro? Solo pedregoso? Solo espinhoso? Terra boa? Como é que é o seu solo? Como é que está o teu coração neste momento? Que forma que você está recebendo essa semente aí, hein? Que forma você está recebendo essa palavra? Ela vai produzir segundo o seu solo. Apocalipse 1, versículo 3. Olha aqui. Bem-aventurados aquele que lê. Bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo e eu estou voltando. Amém? Bem-aventurado quem lê a palavra. Bem-aventurado quem toma posse da palavra. Bem-aventurado quem guarda dentro dele o poder da palavra, que deixa a palavra enraizar dentro dele, que deixa a palavra produzir dentro dele, porque eu estou voltando, eu estou vindo, e quando eu chegar, quando eu vier, o que vai valer é a palavra que está dentro de cada um. É como eu recebi a palavra, o valor que você tem dado à palavra. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.